Senhor fale aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Pai, nós vamos falar da Tua palavra, nós vamos meditar na Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, Pai, ela é verdadeira, Senhor. Pai, nós não podemos, ó Senhor, Pai, falar nada que não seja somente a Tua palavra, Senhor. Pai, nos direciona nesse momento, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ensine, Senhor, naquilo que nós precisamos ser ensinados, Senhor. Pai, Tu és um Deus bom, Pai. Fala conosco nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Esther, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Eu escolhi aqui um texto da tradução A Mensagem. Eu gosto muito dessa tradução. É gostosa de ler. Então, de repente, se alguém tiver um pouquinho diferente, é por causa disso. Esther capítulo 4, versículo 12 ao 16, diz assim: Atá repetiu as palavras de Esther a Mardoqueu, e ele mandou este recado de volta: Não pense que só porque você mora no palácio real, será a única judia a sobreviver. Se você insistir em ficar quieta numa situação como esta, o socorro e o livramento para os judeus virão de outra parte, mas você e sua família serão exterminadas. Quem sabe, não foi justamente para isso que você foi escolhida rainha? Esther mandou dizer a Mardoqueu: Convoque todos os judeus que moram em Susã, jejuem a meu favor, não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas assistentes faremos o mesmo. Se fizerem isso, vou arriscar e comparecer diante do rei, mesmo sendo proibido. Se eu tiver de morrer, morrerei. Amém, irmãos? Até aí. Irmãos, a história do povo de Deus, o povo judeu, desde que eles foram escolhidos, é uma história de muita luta, né? Um povo que sempre lutou, que sempre guerreou. E quando a gente começa a ler lá a história de Abraão, de Isaac, Jacó, dos patriarcas, a gente vê que Abraão lutou. Depois veio Jacó lutou até com o anjo, irmãos. Esses dias eu mandei um WhatsApp para os pastores, eu falei assim, ó, Jacó, olha lá, diz que Jacó agarrou o anjo. Irmãos, lá Jacó lutava jiu-jitsu, irmãos. Era jiu-jiteiro, tem jiu-jitsu. O Jacó agarrou o anjo, depois o anjo deu uma chave de perna de Jacó, que machucou a coxa dele. Mano, isso aí, tirando a brincadeira, mas lá Jacó até lutou com o anjo. E o povo na saída do Egito, foi muita luta, foi dureza. Aí eles saíram e ainda os egípcios foram atrás. Perseguição. E Deus deu livramento. Depois, irmãos, o povo foi lá na frente, você vai ver lá em Crônicas de Reis, que o povo foi invadido pelo exército da Síria, foi tomada a capital que chamava Samaria, e novamente eles lutaram e foram espalhados. Dor e sofrimento. Muita dor e muito sofrimento. E aí, eles se recuperaram, aconteceu muita coisa. Mais para frente, uma grande nação, os babilônios, atacaram novamente, destruíram o grande templo que foi feito pelo rei Salomão, e levou o povo cativo. E muitos saíram das suas casas e tiveram que morar em outros lugares, irmãos. Morar em outra terra, e passar por essa situação. É conhecido como cativeiro babilônio. Essa história se dá nesse momento, nesse período. Depois disso, o povo passa por uma dominação grega, depois uma dominação romana. Olha tudo que os israelenses, o povo de Israel passou. A dominação grega, uma dominação romana, e aí passou pelos tempos de Jesus,
Jesus cumpre a missão dele, o povo continua, o povo se revolta em Jerusalém, aí vem os romanos e destrói Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo, e o povo é espalhado totalmente pela face da terra. Totalmente, irmãos. E até aí você tem a Segunda Guerra Mundial, onde eles passam pelo período do Holocausto, onde a história é mais recente e nós temos muitas informações. Tudo que eles passaram e tudo que eles vêm passando. Depois da Segunda Guerra, em 1948, é formado o Estado de Israel. E quem deu até a palavra na ONU foi um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha. Foi ele que criou ali, regeu aquela sessão da ONU. E o povo pôde começar a voltar para a terra de Israel. Estavam espalhados pelos mundos e eles começaram a voltar em 1948. Depois do Holocausto, depois que tudo que aconteceu. Mas aí em 1967 teve uma guerra de 6 dias, muito conhecida. 3 exércitos do Egito, da Jordânia e da Síria, se reuniram e falaram: nós vamos acabar com esses israelenses. E Deus deu livramento para eles novamente. Em vez deles acabarem, Israel conseguiu ganhar mais território. Um povo pequenininho, mas que Deus tem algo com eles. E que Deus tem algo com eles. E eles ganharam mais território. Essa é a história, uma história de luta. E aí nós estamos inseridos nessa história porque nós somos a igreja. E a igreja também foi perseguida. E a igreja continua sendo perseguida. E o povo de Israel continua sendo perseguido. Na história que nós lemos, de Esther, que nós vamos falar, aonde que eles estavam? Eles estavam na Pérsia. Com quem que Israel está lutando agora? Com os iranianos, que são os persas. A luta continua. A luta da igreja continua. Se tem massacre, se tem coisas que a gente não concorda, é verdade, a guerra é terrível. Mas Deus sempre dá o livramento. A palavra fala que a igreja foi perseguida. A partir dos anos 70, a igreja foi perseguida depois de Cristo. Um governador chamado Nero botou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. E aí a igreja começou a ser perseguida. E um monte de cristãos sendo morto pelaquela região. Morto. Até que... E aí sabe o que aconteceu? Tem um hino do Anderson Freire, que fala que a igreja era perseguida e a igreja só crescia. A igreja era perseguida e a igreja só crescia. E não tinha jeito, quanto mais perseguição, mais crescimento. Até que chegou num governador chamado Constantino, que ele falou: não tem jeito, é melhor a gente trazer esse povo para o nosso lado, porque Deus está com eles. Mas trouxe todo esse relato para a gente falar sobre essa perseguição de Israel nesse momento. A minha questão aqui, irmãos, é a seguinte: o povo tinha sido espalhado e eles estavam já numa terra que não era deles. O livro de Esther são 10 capítulos, você lê rapidamente, eu gostaria que você lesse na sua casa a história de Esther. É muito bacana, é um drama bacana de se ler. Parece uma novela. Você começa a ler, parece uma novelinha. E aí uma menina, a Esther, irmãs, era órfã, sem pai e sem mãe. Perdeu o pai, perdeu a mãe. E ela foi criada por Mardoqueu. Alguns falam que era tio e outros falam que era primo. Mas ele assumiu a responsabilidade de cuidar dela, de educá-la. E era como se fosse um pai para ela. E uma menina órfã, judia, sem esperança, porém muito bonita, surgiu uma oportunidade para ela de se tornar rainha. E o rei fez lá um monte de coisa, e ela ganhou aquele concurso, e ela se tornou a rainha daquele local. Glória a Deus! Estava tudo errado, agora está dando tudo certo.
Eu era órfão, não tinha nada, não tinha perspectiva para a minha vida. Eu não estava na minha cidade, eu estava longe, estava tudo errado, mas aconteceu algo de bom e agora eu me tornei rainha. Talvez eu vou ajudar a minha família, talvez eu vou ajudar os mais próximos, talvez eu ajude Mardoqueu, que é o homem que cuidou de mim. Tanta coisa poderia passar na cabeça dela. Mas, irmãos, a realidade é que as coisas acontecem na nossa vida. Nós temos períodos bons e períodos ruins. O período bom é maravilhoso, mas ele vai passar. E o período do ruim, ele é terrível, mas ele também vai passar. Porque no período bom e no período ruim, Deus está com a gente. Ele está cuidando, Ele está nos ajudando, Ele está segurando nas nossas mãos, e Ele nos dá a estratégia que nós precisamos para seguir à frente, e não desistirmos. Irmãos, o texto, a história conta que no período que ela foi rainha, o rei, chamado Xerxes, colocou um cidadão como governador e principal de todo o reino ali da Pérsia, chamado Amã. Esse homem era um descendente dos amalequitas, que era inimigo de Israel desde sempre. O rei Agag, ele foi cortado aos pedaços por Samuel, porque Saul não quis fazer o serviço, o profeta Samuel fez. Imagine, ele era descendente de Agag. E eu imagino que na cabeça dele, ele tinha alguma coisa no coração contra os israelenses, ou contra o povo judeu. E ele foi, irmãos, e é interessante como as pessoas gostam de ser reverenciadas, de serem adoradas. O texto fala, irmãos, que o fato dele ter se tornado esse chefe, ele exigiu que as pessoas o adorassem, que as pessoas que passassem por ele, baixassem a cabeça e se ajoelhassem e exigissem adoração. E nesse período, que o povo estava na Babilônia, que o povo estava na Pérsia, que o povo passou por esse cativeiro, não foi a primeira vez que aconteceu essa história. Recentemente, na quarta-feira, nós falamos sobre o fogo de Deus, o fogo que consome. O fogo que Deus mandou, que consumiu o altar no momento que Elias estava ali batalhando contra os profetas de Baal. Mas o fogo que às vezes quer te matar, mas é um fogo que vai te edificar, porque o fogo pertence ao Senhor e o fogo é um fruto do Espírito Santo. E quando você vai ler lá em Daniel capítulo 3, você vai ver a história de 3 garotos, de 3 rapazes. E esses Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles também tinham sido obrigados a adorar o rei Nabucodonosor. Como um grande político, ele construiu uma estátua dele maravilhosa, e foi lá inaugurar a estátua. O político gosta de inaugurar as coisas, até pinguela no Jardim Rochidale eles vão inaugurar. O político gosta de inaugurar as coisas. Então ele foi inaugurar a grande estátua, e falou, vocês vão ajoelhar e adorar. E os meninos falaram, não, a gente não, vai, então vocês vão morrer. Olha, rei, se tiver que morrer, a gente morre, porque se Deus quiser livrar a gente da fornalha, Ele também vai livrar. Pode jogar a gente na fornalha. O texto fala que eles amarraram eles, muito amarrados, bem fortes, pegaram os soldados mais fortes para jogar eles lá dentro. Irmãos, quando eles foram jogados na fornalha, a fornalha foi aquecida muitas vezes mais. Quando eles foram jogados na fornalha, sabe o que aconteceu com eles? Aquele fogo que matou os soldados que os levaram, apenas tirou as amarras que estavam prendendo eles. O fogo tirou as amarras das pernas, o fogo tirou as amarras dos braços, e eles puderam andar em meio ao fogo. E o rei olhou para dentro do fogo e falou assim, escuta aqui,
Nós não mandamos 3, mas tem 4 lá dentro. E um deles tem a aparência do Filho dos deuses. Deus mandou o anjo, Deus se revelou a eles e entrou com eles junto daquele fogo e livrou eles daquele mal, irmãos. Então o fogo e a ardência e a fornalha e aquilo que nós passamos na nossa vida são para tirar as amarras e aquilo que está nos prendendo. E nós vamos sair vencedores, e nós vamos andar em meio à situação, porque Deus não nos deixa sozinho, Ele entra com a gente no meio do fogo. Irmãos, e não foi diferente aqui na história que nós lemos, na história de Esther. Amã armou toda uma trama para matar o povo. Por quê? Porque Mardoqueu falou assim, não vou me ajoelhar e não vou me curvar a ele. Eu só me curvo e só me ajoelho diante do Deus Todo-Poderoso. Eu não vou me curvar a coisas, eu não vou me curvar a homens, eu não vou me curvar a situações, eu só me curvo diante de Deus. E aí, ele não quis se vingar só de Mardoqueu. Ele falou assim, esse povo é um povo que não se submete. Eles não se submetem, e nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor, e nós só crescemos, e a igreja só cresceu desde a sua perseguição, porque a igreja não se submete às situações da terra, a gente rompe com as situações, e nós como povo de Deus, nós não devemos nos submeter àquilo que muitas vezes quer nos colocar de joelhos. E tem situações que se levantam contra a nossa vida do mesmo jeito que esse homem se levantou contra o povo de Deus, para nos colocar de joelhos, para nos afrontar, para nos derrubar. Às vezes é situação no trabalho, às vezes é um problema de saúde, às vezes é um medo que você tem. Uma das coisas que travam as pessoas, irmãos, é o medo. Medo do que vai ser. A palavra fala, Jesus falou assim, ó, não andeis ansiosos com o que há de comer, beber ou vestir, que Ele está cuidando da gente. Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Você não vê os lírios do campo? Nem Salomão, com todo o dinheiro que ele tinha, se vestiu igual eles. As aves do céu. Deus cuida delas, Deus cuida de vocês. Às vezes é um medo da vida financeira, um medo na família, um medo na igreja, no ministério, o que vai ser, o que não vai ser. Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está no negócio. Às vezes é um vício, irmãos. Tem tantos vícios, tantos vícios. Hoje, o vício que sempre existiu, mas que hoje está com grande facilidade, é o vício do joguinho online. As pessoas estão pegando dinheiro do governo, do Bolsa Família, e gastando, jogando com esses jogos de azar na internet. Viciadas e amarradas por isso. Antigamente era o bingo, agora é isso. Tem gente que está preso em tantas coisas de aposta. Tem artistas, irmãos, que perdem tudo com corrida de cavalo. Você acredita nisso? Perde tudo com corrida de cavalo. Aposta todo o dinheiro. Tem gente que está preso no vício e tantos vícios. O vício da internet arrasta para cima. Arrasta para cima. A internet é uma ferramenta maravilhosa e nós usamos ela aqui. Está aqui nossa equipe aqui maravilhosa e vamos continuar usando para levar a palavra de Deus aonde nós pudermos. Mas irmãos, tem gente que está viciado nisso e não consegue sair. Entra num looping aqui, ó, e arrasta para cima. E você está perdendo o tempo da sua vida, você está deixando de ser produtivo, você está deixando de fazer as suas coisas. Por quê? Porque você está envolvido num monte de coisas, que aquilo está te atrapalhando, e aquilo está te colocando de joelhos. Em vez daquilo te ajudar e ser uma ferramenta de ajuda, ele está te deixando de joelhos e você está perdendo para ele. Nós temos que pedir o domínio próprio para o Senhor. Que nós tenhamos domínio sobre essas coisas. E aí, irmãos, o inimigo queria curvar, queria que ele se curvasse. Ele falou, não me curvo.
então nós vamos matar todo o povo judeu. Você não vai se curvar? Se você não vai se curvar, os outros também não vão, então nós vamos matar todo mundo. E armou uma cilada. E aí o texto que nós lemos, lá no começo, a história chegou até a rainha. E a rainha falou, eu vou falar com o rei. Ela não podia comparecer diante do rei, só podia chegar diante do rei quem fosse chamado. Quem não fosse chamado, poderia até morrer. Mas ela falou, eu não fui chamada, tem muitos dias que eu não vou diante do rei, mas não tem problema. Vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu sei que eu vou morrer fazendo a vontade do Senhor. Eu sei que eu vou morrer buscando o Senhor. E ela clamou ao Senhor. O povo clamou ao Senhor. O povo jejuou. E o povo judeu não precisou se curvar. E mais uma vez, o Senhor deu livramento para o povo. E mais uma vez, o Senhor deu livramento para o povo. No capítulo 9, versículo 22 diz assim: assim foi feita a celebração e virou uma tradição, pois adotaram de modo permanente a prática que Mardoqueu havia determinado para eles. Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo número 1 dos judeus, havia planejado destruir o inimigo. Ele lançou o pur, isto é, a sorte, para aterrorizá-los e matá-los. Mas quando a rainha Esther intercedeu diante do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maléfico de Amã fosse executado contra ele. Ele e seus filhos foram pendurados na forca. Por isso, essa celebração passou a ser chamada de Purim. Então o pur, que era a palavra que eles usavam, que era para desgraça, para morte, para destruição, foi transformado em Purim, festa, alegria e celebração. E é isso que Deus faz nas nossas vidas, quando nós colocamos a nossa situação diante dEle verdadeiramente, e nós clamamos ao Senhor, independente se é uma situação de morte como essa, independente se é uma doença, independente se é uma situação financeira. Hoje é o dia da unção, nós vamos vir aqui, nós vamos receber a unção. Nós cantamos debaixo da unção, possam herdar enfermidades, vão ter que cair. Todo problemas e angústia Deus vai destruir. Todas as cadeias caem por terra, não vai resistir. Debaixo da unção de Deus. Debaixo da unção de Deus, não é a unção do homem, não é a unção do pastor, é a unção de Deus, a unção do Deus Todo-Poderoso, a unção do Deus que nós começamos introduzindo a história do povo que foi perseguido desde o começo, do povo que lutou, do povo que foi escravo, do povo que passou pela Babilônia, do povo que mesmo em meio ali ao cativeiro, aquela situação, eles eram abençoados, porque eles estavam na Pérsia, mas eles negociavam, eles trabalhavam, eles viviam a vida deles, mas mesmo assim o inimigo queria matá-los e levantar pessoas para destruir. Mas Deus estava com eles lá no cativeiro. Deus estava com eles em Jerusalém. Deus estava com o povo em todo o tempo. Deus estava com a Esther, quando ela foi ungida rainha. E Deus estava com a Esther, quando ela se levantou e falou, eu vou jejuar, eu vou orar, e eu vou clamar, e Deus é poderoso para mudar essa situação. E ela se levantou, e Deus agiu. Deus estava com Mardoqueu, quando ele resolveu cuidar da Esther, e falar assim, eu vou cuidar dessa moça, ela é órfã, ela não tem pai, ela não tem mãe, mas eu vou ser o tutor dela, e eu vou abençoar a vida dela. Deus estava com ele quando ele foi ameaçado de morte, e não só ele, mas todo o povo, mas ele não se curvou, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso é maior do que tudo. O Deus Todo-Poderoso é maior do que esse problema que eu estou enfrentando na minha vida hoje. O Deus Todo-Poderoso, Ele é maior do que o medo que você tem. O amor do Senhor lança fora todo medo.
Então esse medo, em nome de Jesus, ele vai sair. E você vai enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. E você vai seguir adiante, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo, irmãos. Às vezes, irmãos, tem uma coisa que a gente aprende, e aí eu quero trazer um pouquinho do esporte que eu pratico. Sempre gostei de luta. E muitas vezes a gente vai enfrentar o nosso adversário com medo, irmãos. Você olha e você fala, não vai dar. Mas é com medo mesmo, irmãos. A gente não vai ficar sem medo. A gente vai vencer o medo. Deus vai nos dar domínio próprio. E nós vamos dominar o medo. O medo não vai nos parar. O medo não vai nos impedir. O medo não vai nos impedir de prosseguir. Nós vamos com medo. Nós vamos orar. Nós vamos cantar. E nós vamos falar, eu não vou pela minha força, mas eu vou pela força do Senhor. Eu vou pela força do Senhor. O Senhor vai dar estratégia. Ou você acha que Mardoqueu não pode ter sentido medo quando ele soube que o povo ia ser morto? A palavra fala que ele se vestiu de pano de saco, e várias pessoas junto com ele, e eles choraram, e eles oraram, e eles jejuaram. O que é isso, irmãos? É medo, irmãos, é medo. A rainha, no primeiro momento, quando Mardoqueu falou, o que ela falou aqui? Ela falou, mas ela deu uma desculpa, mas aí Mardoqueu falou para ela, olha, escuta aqui, se você insistir em ficar quieta, o socorro de Deus pode vir de todo lugar. Olha a fé desse homem, irmãos. Olha a fé desse homem. Olha aqui, se você insistir de ficar quieta, Deus pode livrar o povo de outra forma. Mas, quem sabe não foi justamente para isso que Deus levantou você? Às vezes, se nós insistimos em ficar quieto diante de algumas situações, Deus pode levantar outra pessoa, Deus pode levantar outro meio, porque Deus é Deus e Ele pode fazer o que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, como Ele quiser. Mas quem sabe não foi para isso que Deus levantou você, e que Deus chamou você, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da igreja, dentro do seu ministério, para cumprir aquilo que Ele quer. Quando Esther ouviu essa palavra, ela falou, é com medo mesmo que eu vou falar com o rei. Vamos orar, vamos jejuar, porque eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, eu morri, mas o medo não vai me vencer. O medo não vai me vencer, o medo não vai vencer essa igreja, o medo não vai vencer o povo de Israel, o medo não vai vencer você, o medo não vai vencer a sua família, o medo não vai te paralisar, o medo não vai me paralisar. Nós vamos seguir adiante, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está com a gente. E o nosso o por que você está passando hoje, o medo, a tristeza, a desgraça, a notícia ruim, vai se transformar em purim, a alegria, a festa, a celebração, e você vai levantar a sua mão, e você vai celebrar e vai dizer, o Senhor me salvou, o Senhor cuidou de mim. E o povo de Israel, irmãos, eles celebram o purim até hoje, eles têm na festa dele a festa do purim, eles têm a festa da Páscoa, de quando eles saíram do Egito, e eles têm várias festas, celebrando os milagres que Deus fez. Por quê? Porque era lembrar que Deus é poderoso, e Ele livra de qualquer situação, e não tem aquele que se levanta, e que vai prevalecer diante do Senhor. Nada pode prevalecer diante de Deus, e se nós estamos com o Senhor, Ele vai cuidar de nós todo o tempo. Amém, irmãos? Leiam o livro de Esther, é curtinho, é um livro gostoso de ler. Você vai pegar a história toda em detalhes. Mas eu quero deixar esse recado, essa mensagem, que nós não devemos ter medo. O medo ele pode vir, mas ele não vai nos parar. Nós vamos com medo,
nós vamos com medo, nós vamos seguir adiante, nós vamos orar, Senhor, eu estou com medo, eu tenho medo dessa situação, eu estou tremendo de medo, eu não sei como vai ser, mas eu estou aqui na tua presença, eu vou enfrentar, eu vou adiante, porque esse medo ele não vai me parar, esse vício não vai me parar, essa doença não vai me parar, esse problema na minha família não vai me parar, eu não vou desistir, essa pessoa que se levantou para falar isso ou aquilo, não vai me parar, essa palavra que lançaram sobre a minha vida, não vai me parar, porque maior é o Senhor livrou o povo de Israel, através da oração de Esther, o Senhor livrou o povo, o Senhor tem cuidado da igreja, e o Senhor cuida da minha vida, até hoje o Senhor é comigo. Amém, irmãos? Creia que Deus é contigo. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, Pai, nós nos colocamos em oração nesse momento, Senhor. Oh Pai, nós lemos a Tua palavra e nós falamos a Sua palavra, Senhor. Pai, nós contamos aqui a história, a situação que Esther passou, eles estavam ali, Senhor, na Pérsia, nós contamos aí o histórico do povo de Deus, o histórico da igreja, Senhor, tudo isso é verdade, e tudo isso aconteceu, está aí para todos verem, e nós somos verdade, e o Senhor é verdade na nossa vida, Senhor. Pai, o medo não vai nos parar, porque nós temos a unção do Senhor. A unção do Senhor está sobre as nossas vidas, o Senhor está conosco, Senhor, nós não vamos nos curvar, Senhor, diante daquilo, Senhor, que quer se colocar contra nós, e quer nos fazermos, Senhor, Pai, desistir, nos fazer, Senhor, parar, nos fazer retroceder, nos fazer pecar, Senhor, mas nós vamos, Senhor, lutar contra isso, Senhor. Nós vamos lutar, nós vamos usar as ferramentas, que é a oração, que é o clamor, que é o jejum, nós vamos buscar ao Senhor, e o Senhor é poderoso para nos livrar, da mesma maneira que o Senhor livrou, Senhor, o povo naquela situação, o Senhor é o mesmo ontem e hoje, e o Senhor é o mesmo hoje, e está presente, o Senhor nos livra, o Senhor livra a sua igreja, começa a colocar a sua vida diante do Senhor. O que você tem buscado diante do Senhor? O que você tem colocado diante do Senhor? O que tem te paralisado, meu irmão? Quais são os seus medos? Qual é o seu medo? O que tem tirado você? O que tem perturbado a sua vida? O que tem perturbado você, meu irmão? Começa a colocar diante do Senhor, fica de pé nesse momento, começa a colocar sua vida diante do Senhor, começa a colocar sua vida diante do Senhor, começa a apresentar, irmãos, não é para mim, mas você tem que ter o seu momento com Deus, começa a colocar essa situação que você está vivendo, isso que está tirando a sua paz, isso que está te trazendo medo, isso que você precisa vencer, começa a colocar diante do Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, aleluia. Nós falamos da palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela não muda, ela é imutável. Ori cantarabasurianderebalaba surianderebala. Ori calabasurianderebalaba xerecanterebala. Ori canterebala. Você vai receber a unção hoje, e essa unção, ela vai vir sobre a sua vida, e é a unção de Deus, é a unção do Deus Altíssimo. Ori xarabaxerecanterebala. Coloca diante do Senhor, hoje é um dia de transformação, hoje é um dia de mudança, hoje é um dia de libertação, hoje é o dia que Deus preparou para você. Ori xarabaxerecanterebala. Ori alabassurianderebaxerecantere. Ori canterebalaba xerecanterebalaba xerecanterebala. Ori canterebalaba xurianderebalaba suricanterebala. O xiricanterebalaba surianderebalaba xerecanterebala. Aleluia, santo, santo é o teu nome, aleluia. Eu creio que o Senhor tem algo especial para a tua vida nesta manhã.